E aí pessoal, tudo bom? Estou eu aqui, professor Ferrari, e esse vídeo é uma espécie de vídeo que eu nunca fiz, né? Um react, nem sabia direito o que era isso, para aquele famoso vídeo que está rodando aí agora do Felipe Castanhari sobre o fascismo, né? Não é uma resposta, claro, porque quem sou eu para responder o cara, não é isso, mas é uma questão que é a seguinte, né? Eu não conheço muito do trabalho dele, eu não consumo esse tipo de conteúdo de YouTube, assim, de história para curiosos e tal, até porque eu não tenho tempo, assim. Acho legal a proposta, né, de levar mais da história e tal, mas eu vi algumas pessoas que eu sigo no Twitter, pessoas sérias, assim, que trabalham a história academicamente falando, fazendo uma crítica sobre o vídeo, né, sobre os conceitos do vídeo. Aí eu fui ver, me chamou a atenção, fui ver, e realmente eu vi uma série de coisas que não estão bem colocadas, vamos dizer assim, né? Aí eu postei sobre isso no meu Twitter e vários alunos assim, pô, Ferrari, então tu podia fazer, né, um react, dizer pra gente ali e tal. Aí eu pensei, vou fazer então, né? Porque é até um cuidado como educador, né, que eu tenho, assim, pra gente esclarecer. Lógico que o alcance do Castanhari, ele é gigantesco, né? Ele tem milhões de assinantes lá e tal, e nem é minha pretensão aqui corrigir o cara e tal, mas só pra gente elucidar, né? Tem que ter uma preocupação pedagógica, uma preocupação acadêmica com os conceitos, especialmente de um tema que tá tão na moda, né? Tá tão aí em voga, certo? Porque a história, gente, ela não pode ser tratada assim de qualquer forma, né? É fácil, entre aspas, fazer vídeos sobre a história quando a história ela é factual, tá? Vou fazer um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial a Alemanha declarou a guerra, aí a Inglaterra entrou, a França entrou contra, aí a Alemanha tomou a Polônia, depois tomou ali a região, né, dos Balcãs, depois tomou a França, daí depois foi invadir, daí os Estados Unidos entrou e tal. Vocês estão entendendo? Factualmente assim é fácil, entre aspas, fazer. Agora, quando a gente começa a trabalhar com conceitos históricos, tem que ter muito cuidado. Tá? Muito cuidado para não incorrer em erros que, assim, também parecem ser simples, mas eles não são, tá? Então o que acontece? Eu assisti o vídeo, tá? Fiz umas anotaçõezinhas aqui, né? Que eu até transcrevi aqui no quadro, né? Que tem sobre conceitos, sobre a história do Brasil também, tá? E aí eu vou conversar e mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Eu coloquei aqui o tempo do vídeo, né, em alguns, tá? Pra quem for lá, eu quero ver o que o cara falou e tal. O vídeo, claro, a edição de vídeo do Castanhari é impecável, bonito, né? Ele é um youtuber aí, acho que um dos maiores do Brasil, se não me engano, tal, né? Mas olha aqui, gente, pra começar, a grande discussão do vídeo, né? Vamos dizer assim, no que o vídeo ele se elencou, qual foi a temática, né? O Castanhari ele já começou trabalhando de uma certa forma, de uma forma meio rasa, o conceito ali da teoria da ferradura, como a gente chama, né? Até coloquei aqui, ó, a teoria da ferradura, né? Nos 2 minutos do vídeo ele começa a trabalhar isso. Aqui eu coloquei dos 2 aos 2:22, né? Mas ele também trabalha isso como um todo, porque ele vai colocar assim que é tudo contra a democracia, tá? Que ele vai dizer lá, o fascismo e o socialismo, eles são contra a democracia, tá? Daí a gente vai dizer que a teoria da ferradura, por quê, né? Porque eles estão em opostos. Aqui está mais um símbolo do leão no zodíaco, né? Daqui uma ferradura, mas vocês entenderam, né? Então o fascismo está aqui, o socialismo está aqui, um é extrema direita, outro é extrema esquerda, e eles são opostos, porque ambos são contra a democracia, tá? Aí já começa um grande problema, tá, gente? Os meus alunos sabem, né? Quem tem aula comigo sabe que eu sou um crítico, né, ao marxismo, tá? Eu não trabalho com marxismo nem mesmo quando eu vou para pós-graduação, no meu mestrado, nem no meu doutorado, eu não trabalho com marxismo, porque eu também tenho críticas à visão. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso quando for falar do comunismo, né? Mas mesmo assim a gente não pode colocar na teoria da ferradura. Tá? É impossível, a gente não pode pensar nesse oposto fascismo e socialismo como 2 extremos, né? Porque aí o que acontece? A gente vai, quando se pensa dessa forma, né, se compara o stalinismo e o nazismo, tá? E não dá, né? Por que não dá, gente? Vejam só, essa é uma leitura muito rasa de ambos os regimes, né? O nazismo
ele é um regime, o nazismo, né? O nazifascismo como um todo, mas isso é muito mais acentuado no nazismo, embora no fascismo também houvesse, né? No fascismo italiano clássico ali. É uma política de morte, tá? É uma política de segregação, certo? E no nazismo, principalmente, mas no fascismo também, qual que é uma das características do fascismo? É o racismo, né? E no nazismo, especialmente, a questão ali da raça superior direcionada aos judeus. Tá? Então, o nazifascismo, ele segrega as pessoas numa questão da naturalização, da natureza, da biologia. Né? Ó, o meu inimigo, ele é o estrangeiro, o meu inimigo, ele é o judeu, e esse inimigo, ele é impossível de ser integrado à sociedade. Tá? Porque é biológica a coisa, né? Isso se assenta nas predestinações lá do darwinismo social, né? Misturado uma série de coisas, tá? Que isso tem muito a ver com a própria construção do fascismo, porque você assenta as diferenças em questões biológicas, ou seja, é impossível de desfazer, né? E aí o que cabe ao meu inimigo? A morte, né? Simplesmente a morte, a erradicação. Tá? O discurso do nazismo, do fascismo, é sempre a morte, a erradicação, porque é impossível de ser revertido isso, tá? Porque é natural, certo? Agora, quando a gente pega a teoria do socialismo, né? Qual é a teoria do socialismo? Tá? Como vocês devem saber, né? E aí o Castanheira ele até fala de uma forma correta no vídeo, tá? O que acontece? O socialismo, ele é um caminho, né, para que no fim se chegue ao comunismo. Já vou falar sobre um erro que tem aqui, tá? Mas o socialismo, né, ele é um caminho temporário, tá? Onde o Estado deveria tomar conta dos meios de produção, certo? E aí nesse caminho, que é o socialismo, deveriam deixar de existir as famosas classes sociais que Marx viu, né? Ó, Marx enxergou lá a burguesia, o proletariado, na Idade Média, a nobreza e os servos, tá? Só que o Marx, né, e os teóricos do socialismo não falaram em matar as pessoas, tá? Lenin, Trotsky, né? O Trotsky vai ter lá a nossa moral e a deles, né? Adotam-se um discurso revolucionário um pouco tanto quanto mais forte, né? Aí, tá? Existe, só que vejam, qual é a noção do inimigo que existe no socialismo? O inimigo ele não é naturalizado, né? Não é natural do inimigo, é aquele que não cria consciência de classe. Tá? O inimigo ele pode mudar, opa, peraí, a revolução tá certa, tal. Eu posso mudar, eu posso, né? Mas não é, estão entendendo? Uma ideologia de morte, tá? Não é. Ah, mas o Stalin teve os campos de concentração. O Stalin ele é um outro negócio, tá? Porque o Stalin ele é muito mais um nacionalismo russo, o Stalin é muito mais um czarismo russo, né? Porque os campos de concentração da Rússia eles já existiam no czarismo. Né? Os campos de trabalho lá na Sibéria já existiam no czarismo, eles não vão ser inventados no regime stalinista, eles já são anteriores, certo? O socialismo ele não é uma ideologia de morte, o fascismo ele é, tá? Então eles não estão nas pontas aqui, ó, tá? Isso é importante entender. Então eles não são opostos, né? E a noção de antidemocracia no socialismo também é muito complicado. Tá? É muito complicado, porque vejam, a gente entende a democracia simplesmente com o quê? Com a ideia de voto, né? Democracia não é necessariamente a ideia do voto, tá? Porque veja, no Brasil, né, a gente vota, mas e aí, o que a gente realmente age no nosso Estado, né? A gente age na nossa nação, tá? Quando a gente vai lá, por exemplo, em Cuba, né? Ah, mas Cuba só tem uma presidência, um partido, sim, mas agora as assembleias populares que existem na cidade, elas são extremamente plurais e democráticas, né? Os vereadores, as câmaras, os vereadores eles só são votados a cada bairro e não pode se reeleger, e é uma representatividade popular dentro das cidades gigantesca. Estão entendendo? É muito diferente do que a gente conhece. Tá? Cuba a gente entende que é uma ditadura porque, claro, tem lá o Fidel Castro. Isso realmente é um problema. Veja, estou dizendo, isso é um problema. Tá? Mas agora, as eleições internas e funcionais de Cuba já são outra coisa. Né? Vejam, são outros modelos.
tá? Mas não dá para jogar esses dois aqui, ó, né, como duas faces de uma mesma moeda. Não dá. É um grande erro, exatamente por quê? Porque não há conhecimento do funcionamento desses dois aqui, tá? Uma ideologia de morte e uma ideologia, tá, de mudança social. Que eu não estou dizendo que é bom nem ruim, tá? Não estou fazendo juízo de valores, né? Não é essa a ideia, tá? 2,45, né? Aqui também é um erro crasso, que essa foi a mais que eu vi debatida no Twitter, né? No comunismo, o controle de tudo é do Estado, tá? Qual é a ideia de comunismo em Marx? E ele que cria essa teoria. No comunismo é exatamente o fim do Estado, tá? Esse é o grande erro da crítica dos liberais, da crítica da direita, da crítica de muita gente que vai xingar o Marx. Nunca leram Marx. O Marx, ele é totalmente contrário ao Estado. Por quê? Porque ele vai dizer, olha, o Estado, a figura do Estado, tá, é o grande mantenedor da desigualdade social. Ele vai dizer, vejam ao longo da história, desde lá do Egito Antigo até hoje, ele vai dizer, né, no hoje do Marx, no século XIX, onde esteve o Estado? Sempre ao lado de quem tem a propriedade privada. No Egito o Estado era o faraó, na Roma, né, em Roma e Grécia o Estado eram os patrícios, o Estado eram os esparciatas, na Idade Média o Estado vai ser o clero e a nobreza, e ali na Idade, né, o que vai ser a Revolução Francesa? Vai ser a burguesia tomando o Estado para si. Tá? O Estado está sempre do lado de quem tem a propriedade de produção, os meios de produção. Né? É só ver, porque no tempo do Marx o que acontece? Tinha greve, quem é que ia desmobilizar a greve? A polícia, tá? Que é o braço armado do Estado. Tá entendendo? E aí, na ascensão do nazifascismo, inclusive, qual que é o grande meio, qual que é a grande questão da ascensão do nazifascismo? Como a polícia começa a criar leis, né, de liberdade sindical, a polícia não pode agir, pelo menos não pode matar os sindicalistas, os liberais vão financiar os grupos, as milícias armadas nazifascistas. Os liberais vão usar descaradamente os camisas negras na Itália e as SA, que mais tarde vão ser as SS na Alemanha, para perseguir e matar os sindicalistas. Tá? É isso, né? Porque o pessoal fica, mas os liberais não tem nada a ver. Os liberais chocaram o ovo da serpente na Itália e na Alemanha. Tá? É simples. E depois vão ser altamente recompensados. Por quê? Porque o nazifascismo ele vai proteger a propriedade privada a níveis absurdos, especialmente dos grandes burgueses. Tá entendendo? Então é por aqui, ó. Tá? Então, para o Marx, o que acontece? O Estado ele protege. Tá? O Estado ele protege a propriedade privada e o comunismo é a abolição da propriedade privada e, consequentemente, a abolição do Estado, certo? Só que durante esse período do socialismo, o Estado ele precisa abraçar as coisas, só que esse Estado estaria na mão do quê? De um governo proletário, tá? Aí vem a grande crítica do Bakunin. Tá? E aí também vem a minha crítica, né? Aqui eu acho que o Marx, ou ele leu Kant demais, né? Acreditou no imperativo categórico, leu Rousseau demais, pôs fé na educação demais, para imaginar que o ser humano ele ia ser bonzinho e conseguir abolir as classes sociais. É a minha crítica, né? Porque o comunismo, essa ideia do comunismo é uma visão positivista também de história. Tá? Aí por isso eu não curto muito trabalhar com marxismo ou com materialismo histórico, porque eu acho uma visão utópica paradisíaca que acredita num ser humano bonzinho, tá? Mas enfim, certo? Vamos adiante, tá? E aí, outro grande problema do vídeo do Castanhari é esse aqui, ó. Tá? Tá lá nos 4 minutos e 12, 12 minutos e 4, 16 minutos e 30, né? Aí eu fiz um apanhadão, tá? Nós tivemos um governo fascista no Brasil. Não tivemos, tá? Não tivemos, certo? Quando nós pegamos os grandes historiadores aí do Brasil, tá? Boris Fausto, Lília Maria Schwartz, estou pegando nomes de peso da academia brasileira, tá? Não estou pegando aí qualquer Zé Bunda, né? Não estou pegando esses sites aí liberais. Eu não vou falar o nome dos sites para depois não estar advogado batendo na minha porta, né? Mas tem esses sites da molecada liberal aí que vai dizer o que Vargas é fascista. Não é, tá? Eu estou trabalhando o quê? Com os historiadores, né? Com historiografia séria brasileira. Getúlio Vargas ele não foi fascista, certo? Ele pode
ter flertado com algumas práticas, sim, mas a gente não pode considerar Getúlio Vargas fascista. Vejam só, vamos lembrar de uma coisa. Primeiro, Getúlio Vargas, ele governa de 1930 a 1945. Depois de 51 a 54, mas lá o Brasil vai ser uma democracia liberal, né? Então nem vou contar aqui, tá? Se conta muito 30 a 45, e aí o pessoal diz que de 37 a 45 foi o período fascistão. Só que o que acontece? As pessoas que fazem essa imagem rasa, tá, já não levam em conta uma coisa. Um modelo latino-americano de governo chamado o caudilismo. Tá? E não conhecem a história do Rio Grande do Sul o suficiente para lembrar de dois caras, Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, né? Que vão fundar, né? Mas que vão querer governar e governam até mesmo o Rio Grande do Sul com esse estilo autoritarião mesmo. Olha, a gente vai governar e nós vamos fazer assim, vamos levar adiante, não tem que ficar consultando muita gente, tá? E o Vargas, ele é herdeiro desse modelo, tá? Ó, um caudilho. Né? O caudilho é aquele cara que governa meio que assim, em cima de um poder militar, né? E governa, assim como Vargas vai governar de 30 a 34, vai governar por decreto e fazendo as coisas, tá? E aí ele só vai abrir uma constituição mesmo em 34 por causa da Revolução Constitucional de 32, e não estou dizendo aqui que está errado, né? Não é isso, né? Precisa de uma constituição, é claro, certo? Mas nós temos que entender também o seguinte, né? Uma das grandes características do Vargas é o que? É ser um camaleão político, né? Ele vai se adaptando aos tempos, né? Ele tem uma visão política ampla, onde ele consegue entender o que está acontecendo e prever, entre aspas, o que está por vir e ir se moldando, né? Ele não é um cara que fica estagnado politicamente no tempo, certo? Então lá em 30 ele assume, e uma característica fundamental do Vargas que a gente tem que entender também é o seguinte, ó. O Vargas, ele tem um grande viés positivista em seu governo. Os governos nazifascistas, e aí o próprio Castanhari fala no vídeo, quando ele usa os tópicos do Humberto Eco, que são muito bons, inclusive, é o apego à tradição, né? É o apego à tradição, o apego à honra, o medo da novidade. O Vargas não tem nada disso. Pelo contrário, o Vargas, ele é um positivista e um progressista. Tá? Ele é um positivista e um progressista. Certo? Olhem só. Daí o que acontece, né? Uma coisa que o pessoal fala muito, o Vargas, ele pegou a CLT e imitou a Carta del Lavoro lá da Itália. Ele pegou um documento igualzinho da Itália fascista. Quem falou isso, inclusive, acho que foi ano passado, foi o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes. A CLT é fascista. Não existe mentira maior. Tá? Vocês querem ver por quê? A Carta del Lavoro tinha 11 leis. A CLT, 921 leis. Tá entendendo? Olha aqui, ó. A CLT, ela era muito mais um pacto de interesses entre o governo e os trabalhadores. Tá? Existe um ponto, sim, onde a CLT ela até se inspira na Carta del Lavoro, tá? No ponto como lidar com os sindicatos. Né? Porque dela desmantela os sindicatos. Desmantela e controla os sindicatos com a ideia da criação do imposto sindical. Aí, ok. Tá? Mas no resto, gente... Tá? No resto, olha aqui, ó, é um pacto de interesses entre os trabalhadores e o governo. Os trabalhadores escolhem se desmobilizar, tá? Ao mesmo tempo escolhem garantir uma série de direitos. Olha aqui, ó, em 1943 no Brasil, o que acontece? Tá? Nós já temos discussão, olha aqui, ó, da igualdade salarial em gênero, em idade, turno de 8 horas... e sem trabalho infantil e noturno, coisa que não existia na Carta del Lavoro. Nem se fala isso na Carta del Lavoro. Tá? Pagar a mesma coisa para mulheres, pagar a mesma coisa para um jovem de 18, 20 anos ou para um trabalhador de 35, lá na Itália era por idade. Tá? 8 horas de trabalho não existia na Carta del Lavoro, trabalho infantil não era regulamentado na Carta del Lavoro. É muito importante pensar isso aqui. Tá? E um outro lance do Castanhari que me incomodou muito, né? É claro, aquela construção que, claro, é importante, né, que ele pega lá os pontos do Humberto Eco e fala aquela ideia do homem de bem, né, isso é muito importante dentro do fascismo, mas ele relaciona com o governo Vargas. Tá? Isso é do governo Vargas ou isso é cultural do Brasil? No Ocidente, o Brasil é um dos países mais
conservadores, né? Vamos pegar aqui a América Latina mesmo, ou América, né? O Brasil é um país altamente machista e conservador, certo? Mas agora é por causa do governo Vargas que incentiva isso? Porque em 1934 é estabelecido, olha aqui, ó, o voto feminino no Brasil, na Constituição de 34, a mano do Vargas. Tá? É ele quem abre o voto feminino. Vejam, e em 43 aqui, ó, a mulher com a igualdade salarial, tá? Dentro da CLT também. Vocês estão vendo o que eu estou falando em termos de progressista? Tá? Isso aqui então não é um governante que tem um apego ao passado, um apego à honra, um apego à tradição. Senão ele faria essa manutenção por conta da questão feminina. Vocês estão entendendo? Então não tem fascismo aqui. Tá? Tem estruturas. Né? Que deu que o Castanhari fala lá, porque tem governos que têm estruturas fascistas. Mas eu não posso pegar governos que têm estruturas fascistas e ficar chamando de fascistas. Eu não posso chamar o Putin de fascista. Tá errado. Porque então eu poderia pegar a ditadura militar brasileira e dizer que foi uma ditadura fascista. Não é. Tá? Porque senão eu poderia fazer... Isso se chama o quê, gente? Anacronismo na história. Tá? Porque, olhem só, senão eu poderia pegar o absolutismo lá do século XVII, vocês estão sacando, e dizer que esses governos eles são absolutistas também. Né? Eu não posso pincelar qualquer termo de qualquer época e jogar... Claro, hoje podem existir governos fascistas? Podem. Não estou dizendo que não possam, que esse termo ficou congelado e estático lá atrás. Mas também não é assim. Tá? Ó, estão vendo? Ó, um dos principais pontos do fascismo é sempre a honra ao passado. E o Vargas, o que ele quer fazer? Tá? O Vargas ele quer exatamente romper com o passado no Brasil. Sacaram? Ele quer romper com o passado no Brasil. O nazifascismo, a construção nazifascista é voltar, né? Os alemães vão lá buscar aquelas figuras mitológicas e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. O Vargas não. Tanto que ele vai fazer o quê? A queima das bandeiras. Tá? Ah, o Castanheira falou que na Alemanha fizeram igual. Por que ele vai fazer a queima das bandeiras? Como era o Brasil até Vargas assumir? Café com leite. O Brasil ele era todo regionalizado, todo desmembradinho. Né? A Primeira República, tá? O governo dos coronéis, a política dos governadores. Né? Quem que mandava no Brasil? Paulistas e mineiros, paulistas e mineiros. Aí o Rio Grande do Sul tinha que fazer aliança lá com a Paraíba, tentar um ou outro estado, porque os estados eles eram todos divididos. O Estado Novo ele é muito mais uma jogada cultural para a construção de um novo Brasil do que uma volta ao passado. Sacaram? Por isso, inclusive, olha aqui, ó, que no governo Vargas vai ser fundada a CAPES, tá? E o ISFAM, que hoje é o atual IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, que são os pilares da pesquisa científica no Brasil, que o atual governo está conseguindo quase demolir. Né? Então olha aqui, ó, né? Um governo altamente intelectualizado e acadêmico, coisa que o fascismo faz o quê? Detesta, como o próprio Castanhari apontou lá nos índices do Humberto Eco. O fascismo ele não pensa, ele odeia a intelectualidade. O Vargas ele monta a intelectualidade brasileira, ele monta CAPES, gente. Tá? Quem de vocês está na universidade sabe, qualquer bolsa que você queira de pesquisa, CAPES. Tá? O IFAM. Né? O que o Vargas vai fazer? Ele vai criar o IFAM para poder fazer o quê? Tombar a capoeira e o samba como patrimônio histórico nacional. Ó, a capoeira e o samba do negro. Né? Claro que a questão do racismo no governo Vargas ela é muito complicada. Né? A cultura negra pode, o negro nem tanto. Tá? Não vamos ser também tão otimistas assim. Ah, Ferrari, e a Olga, né, que foi mandada para fora e tal. É uma das grandes manchas do governo Vargas, óbvio. Né? Só que a gente também não pode esquecer o que, né? A Olga ela veio a mando de uma potência estrangeira para fazer um golpe para derrubar o governo. Né? Não é assim simples, né? O Júlio Prestes ele ficou preso 10 anos aqui no Brasil. Ele não foi deportado por quê? Porque ele era brasileiro. A Olga ela era alemã. Né? E isso foi em 1935. Tá? Não havia guerra ainda no ar. Né? Hitler já estava na Alemanha, aquela coisa toda. Existiam os campos de concentração, mas ainda não estava firmado aquela perseguição aos judeus intensa na Alemanha. Ninguém sabia ainda o que estava por vir. Né? A Kristallnacht lá, a Noite dos Cristais, ela só acontece em 1938.
né? Também não é assim, o Vargas foi um monstro em mandar a Olga, né? Ele entregou de bandeja a Olga. São outras constatações também, né? Entendam, ela era uma espiã estrangeira no Brasil com o intuito de dar um golpe para derrubar um governo a mando de uma potência estrangeira, que no caso era a União Soviética. Né? Não é, tô falando isso racionalmente, né, gente? Ele não tá certo ele mandar para fora? Não sei, estão vendo? Não sei, né? Claro que o plano Cohen é uma grande sacanagem, né? O plano Cohen ele vai, né? Mas vejam, em relação ao próprio movimento fascista brasileiro, né? Ação integralista, o Vargas vai acabar com isso, tá? Então, estão vendo, né? E aqui eu coloquei mais alguns pontos sobre o fascismo, tá? Que eu peguei de um outro cara chamado Norberto Bobbio. O Bobbio é um cientista político italiano, ele tem um dicionário de termos políticos muito bons, assim, ó, que o pessoal que deve estar fazendo direito, o pessoal que deve estar trabalhando aí também com essa parte das questões políticas, o Bobbio, ele é unanimidade, assim, né, muito usado na academia, tá? Pro Bobbio, o que é o fascismo? Tá? Primeiro, a questão totalitária, né, o fascismo ele quer mandar em todas as partes da sociedade, né, um partido de massa. Tá? No Brasil não tem essa coisa da manipulação das massas, né? As massas todas pro lado do líder também na época do Vargas, assim. Ele é o pai dos pobres, ele é carismático, ele é populista, ok, mas nessa manipulação, tá? Culto ao chefe, a coletividade nacional, tá? Aqui a manipulação das massas que eu já falei, e um dirigismo estatal da economia, né? Mas sempre, claro, pensando no privado. Tá? Alguns termos bastante interessantes também, né? E claro, algumas coisinhas mais. Tá bom, gente? Então eu espero que tenha ficado bom aí, né? Tem mais algumas coisas, claro, mas aí minoridades, tá bom? Então, beijo pra vocês, tá? Espero que tenha esclarecido algumas coisas e se cuidem. Até a próxima.